Oi pessoal, estamos aqui hoje de volta para falar um pouquinho com vocês sobre as taquiarritmias, o algoritmo do ACLS 2020 das taquiarritmias. Vamos falar um pouquinho sobre fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia supraventricular paroxística, taquicardia ventricular, em que paciente nós vamos fazer a cardioversão elétrica, como nós vamos fazer essa cardioversão elétrica, quando nós devemos optar por antiarrítmicos ou por medicamentos que apenas controlem a frequência cardíaca. Se você quer entender um pouquinho mais sobre as taquiarritmias, diferenciar uma fibrilação atrial de um flutter, de uma taquicardia supraventricular, nós fizemos um vídeo anteriormente. Se você clicar aqui no card no canto superior, no seu canto superior direito, você vai ter acesso a esse vídeo e você pode entender um pouco mais antes de iniciar esse vídeo. Mas se você já tem um entendimento dessas taquiarritmias, vamos continuar por aqui. Bom, primeira coisa que nós devemos identificar é a presença da taquiarritmia, da taquicardia significativa, aquele paciente que tem uma frequência cardíaca acima de 150. Esse paciente ele está em risco de desenvolver ou já está instável, que nós vamos discutir o que é um paciente instável um pouco mais à frente. Mas para checar, para verificar essa instabilidade, nós precisamos monitorizar esse paciente. Vamos colocar o paciente sobre monitorização cardíaca contínua. Vamos colocar um oxímetro de pulso para checar se o paciente está desaturando, quanto está a sua saturação de oxigênio. E se essa saturação de oxigênio for menor que 92%, nós vamos ofertar um oxigênio suplementar, seja através de uma cânula nasal, seja através de uma máscara de Venturi, ou até mesmo nos casos mais graves, uma máscara não reinalante ou até uma intubação orotraqueal. Vamos checar a pressão arterial desse paciente, os seus dados vitais, como está a sua frequência respiratória. Então precisamos fazer uma avaliação geral e rápida desse paciente para identificar aqueles que estão instáveis. Além disso, nós vamos identificar às vezes a taquicardia no pulso ou na ausculta cardíaca. Então precisamos de um eletrocardiograma de 12 derivações, onde nós vamos ter um panorama geral dessa arritmia e até mesmo para diferenciar uma taquicardia supraventricular com condução aberrante de uma taquicardia ventricular. Enfim, o ECG de 12 derivações ele tem que ser feito também o mais rápido possível. Após essa avaliação inicial, nós vamos, na verdade, ao mesmo tempo, nós já vamos pensando que tipo de arritmia está se desenvolvendo. Né? À medida que a gente vai vendo no monitor o ritmo, a gente já pode identificar. À medida que a gente tem um eletro de 12 derivações em mãos, a gente já pode identificar. É uma taquicardia de complexo QRS estreito, complexo QRS largo? O ritmo cardíaco está regular ou está irregular? Então, nós já podemos começar essa avaliação e diferenciar as taquiarritmias. Associadamente, nós já vamos pensando também na causa. Tem um paciente com fibrilação atrial, com resposta ventricular alta. O que é que pode estar causando? Será que esse paciente teve uma intoxicação alcoólica e por isso está apresentando essa arritmia? Será que tem alguma medicação que o paciente está usando, por exemplo, numa UTI, o paciente está usando noradrenalina em dose alta? Será que foi a causa dessa fibrilação atrial com alta resposta ventricular? Que é aquela fibrilação atrial onde você tem uma taquicardia ventricular importante. Então, essa avaliação inicial ela tem que ser rápida, mas ela não pode ser apenas focada nos sinais vitais. Nós temos que pensar um pouco mais fora da caixinha. Pensar já na causa para poder reverter essa causa. Às vezes a reversão da causa por si só, que é quando a gente faz, ou através de medicamento, ou através da retirada do insulto que está causando a arritmia, pode ser, por exemplo, uma hipocalemia, né? A reposição do potássio nesse momento já pode reverter essa arritmia. Então, a busca dessa causa é muito importante. Vamos agora para o próximo passo, que é quando nós vamos diferenciar esse paciente em um paciente estável ou instável. O algoritmo do ACLS, ele nos faz questionar a instabilidade do paciente. E para isso nós temos 5 perguntas a nos fazer. Nós temos que nos perguntar o que é que acontece na taquiarritmia, na taquicardia com a frequência cardíaca acima de 150. A frequência cardíaca ela está tão alta que o tempo de enchimento do ventrículo, o tempo diastólico, ele fica encurtado. Então você não tem um enchimento ventricular para um débito cardíaco satisfatório.
Com isso vai faltar o quê? Vai faltar sangue no organismo, o débito cardíaco vai estar diminuído e vai faltar sangue no cérebro. Então, uma das questões é, esse paciente tem alteração do estado mental aguda, agitação, sonolência, o paciente que está apresentando inquietação, o paciente que está apresentando torpor, tem sinais de hipofluxo cerebral? Se sim, esse paciente é instável. A segunda questão é decorrente dessa hipoperfusão por conta do débito cardíaco diminuído, por conta do débito diastólico diminuído, tempo de enchimento diastólico diminuído, nós podemos ter uma diminuição da perfusão coronariana e levar a um sinal de isquemia miocárdica. Então esse paciente pode estar apresentando angina pectoris, pode estar apresentando sinais de isquemia miocárdica. Se estiver apresentando, esse paciente é instável. Esse coração ele não vai ter tempo de esvaziar. Tempo de diástole está diminuído, frequência cardíaca muito alta. Então, o que é que vai ocorrer com o sangue? Vai se acumular no pulmão, desenvolvendo uma insuficiência cardíaca aguda, uma incapacidade de manter um débito cardíaco satisfatório e acumulando sangue na vasculatura pulmonar, levando a sinais de congestão pulmonar. Esse paciente também é instável. Quarta questão que a gente tem que se fazer. Esse paciente tem hipotensão decorrente dessa taquicardia, porque com a taquicardia você diminui o débito cardíaco. Diminui o débito cardíaco, diminui a pressão arterial. Então, a PA sistólica desse paciente é menor que 90 milímetros por mercúrio, ou a PAM, né, pressão arterial média, é menor que 65 milímetros de mercúrio, ou esse paciente tem uma queda na pressão arterial sistólica maior do que 30 milímetros de mercúrio referente à sua pressão basal. Se sim, esse paciente tem hipotensão e esse paciente é um paciente instável. E a quinta pergunta é, decorrente dessa hipoperfusão orgânica geral, dessa hipoperfusão tecidual, nós podemos ter sinais de choque. Pele fria e pegajosa, pulso fino e pulso filiforme e pulso fraco. Nós podemos ter um paciente com um débito urinário diminuído, com um nível de consciência reduzido por conta desse hipofluxo tecidual geral. Ou seja, se o paciente tem sinais de choque circulatório, esse paciente também é um paciente instável. E, sendo um paciente instável com taquiarritmia, a conduta é cardioversão elétrica imediata. Se der, né, se o paciente estiver consciente e a instabilidade não for tão grave, a gente tem que fazer uma sedação nesse paciente. Né? A gente pode usar Propofol, a depender da pressão arterial, porque Propofol a gente sabe que baixa muito a pressão arterial. A gente pode usar uma dose de fentanil com um pouco de dormonide. Enfim, precisamos sedar esse paciente antes de fazer a cardioversão elétrica, se assim o quadro clínico permitir. Outra questão também que a gente pode fazer na taquicardia, quando é uma taquicardia sugestiva de taquicardia supraventricular e o paciente está instável, é tentar fazer a adenosina, porque a adenosina ela tem uma ação muito rápida, de segundos, e ver se essa adenosina ela vai reverter essa taquicardia supraventricular, assim como está no algoritmo do ACLS. Então, se o paciente está instável, independente da taquiarritmia, cardioversão elétrica. Quantos joules? Quantos joules eu vou fazer? Depende, mas a última recomendação do ACLS 2020 é que nós façamos já a dose maior considerada para aquela taquiarritmia. No taquicardia supraventricular, nós podemos fazer 100 joules de início. Quando não reverte com o choque inicial, nós podemos aumentar esse choque. Lembremos só do detalhe de que existem cardioversores monofásicos e bifásicos. Os bifásicos são aqueles mais potentes, onde a gente usa uma quantidade menor de eletricidade. São os mais comumente usados, né? Então, para cada tipo de arritmia, a gente tem uma quantidade determinada de joules, mas gira em torno de 100 a 150 joules o primeiro choque que a gente dá. Para a flutter atrial, você pode até considerar estar um pouco menos no primeiro choque. E quando a gente for dar esse choque, quando a gente for fazer essa cardioversão elétrica, que é diferente de desfibrilação elétrica, desfibrilação a gente faz quando o paciente está tendo fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, que é parada cardíaca. Aqui a gente vai fazer cardioversão elétrica. Então nós temos que sincronizar. O que é esse sincronizar? Apertar lá o botão sync. É você dar o choque no momento do QRS, não é?
o choque ele vai cair dentro do QRS. Porque se ele cai na onda T, pode desencadear aí uma fibrilação ventricular. Então, é importante que toda vez que a gente for dar o choque no paciente com taquiarritmia, o paciente que está vivo, que tem pulso, o paciente que está apenas instável, a gente tem que sincronizar o cardioversor. No paciente estável, nós vamos ter um pouco mais de tempo e nós vamos analisar o quê? O que é que o ACLS, o algoritmo, nos diz? Analise o QRS. Veja se o QRS é estreito, até 0,11 segundos de duração, ou se é um QRS largo, um QRS maior que 0,12 segundos ou 120 milissegundos de duração. A partir daí, você vai diferenciar QRS largo, o ritmo é regular, o QRS é largo, nós temos um ataque cardíaco ventricular e devemos tratar com um antiarrítmico. Nós podemos usar, por exemplo, a amiodarona. Se temos um ataque cardíaco de complexo QRS estreito, nós podemos ter 3 diferentes arritmias. Um ataque cardíaco supraventricular paroxística, uma fibrilação atrial ou um flutter atrial. Bom, nós sabemos que a fibrilação atrial, ela é irregular, o RR é irregular. Então, um QRS estreito com um ritmo irregular, intervalos RRR irregulares, nós temos uma fibrilação atrial. Um QRS estreito com um ritmo regular, nós temos um ataque cardíaco supraventricular paroxística ou um flutter atrial. Lembremos, né, para quem não está entendendo um pouco essa questão da diferenciação, checa meu vídeo anterior sobre as taquiarritmias. Lembremos que o flutter atrial tem as ondas F, né, que você vai ver no traçado, na linha basal desse elétron, onde nós vamos diferenciar entre o flutter atrial e o ataque cardíaco paroxística supraventricular. Mas aí você pode me vir com vários questionamentos. Ah, mas você pode ter um ataque cardíaco supraventricular com QRS largo quando esse impulso elétrico, ao descer e passar pelo nó do átrio ventricular, encontra um bloqueio de ramo e aí... Sim, mas o algoritmo do ACLS, ele tenta simplificar a conduta. Né? É uma conduta que tem que ser tomada a partir de um QRS, se é estreito, se é largo, a partir de um paciente se está instável ou estável. Falando mais um pouco do paciente estável, quando o paciente está estável e ele tem fibrilação atrial, com um ataque arritmia com fibrilação atrial, resposta ventricular alta, frequência cardíaca acima de 120, 130, 170, 180, usualmente nós controlamos a frequência cardíaca com o quê? Beta-bloqueadores e antagonistas do canal de cálcio. Essas são as duas drogas de escolha. Os antagonistas do canal de cálcio podem ser cardizem ou diltiazem, que são aquelas medicações que vão alentecer o nó AV, diminuindo a frequência cardíaca. O paciente com fibrilação atrial estável, nós podemos, após uma análise geral também, optar por uma cardioversão elétrica eletiva ou por uma cardioversão química eletiva, que pode ser com propafenona, pode ser com amiodarona. Então, alguns caminhos a gente pode tomar após uma avaliação geral, checando se essa fibrilação é uma fibrilação aguda ou crônica. Se for uma fibrilação de início determinado ou se for uma fibrilação crônica, a gente tem que fazer o eco transesofágico antes para afastar a presença de trombos intracavitários para só depois fazermos a cardioversão, seja ela elétrica, com cardioversor elétrico, ou seja ela química, com a medicação. Ok? E a taquicardia supraventricular paroxística, aquela taquicardia de QRS bem estreitos, bem regular, o RR bem regular, onde geralmente não visualizamos onda P. Nessa taquicardia supraventricular paroxística, nós temos, quando o paciente está estável, nós temos duas opções. A primeira seria manobras vagais, manobras de Valsalva, onde nós ativamos o sistema nervoso parasimpático deste paciente, diminuindo assim a frequência cardíaca e revertendo essa taquicardia paroxística supraventricular. Ou podemos fazer a adenosina, na dose de 6 mg. Se não reverter com 6 mg, repetimos 12 mg e uma terceira dose também de 12 mg. Lembrar que a adenosina ela tem que ser feita rápido, em bolos, seguida de 20 ml de solução salina ou de água destilada, em bolos também, e elevar o braço do paciente após fazer a adenosina. A adenosina ela tem uma ação muito curta, segundos. Então, precisamos que essa adenosina chegue no coração rapidamente. Então, na taquicardia paroxística supraventricular, é quando nós podemos usar a adenosina. Na fibrilação atrial, nós podemos optar por controle de frequência cardíaca com antagonista de canal de cálcio ou beta-bloqueador, são os mais usados,
ou podemos optar por uma cardioversão química ou elétrica eletiva. Só um adendo aqui no final, a taquicardia sinusal. A taquicardia sinusal, ela geralmente não cria instabilidade, a frequência cardíaca geralmente não passa de 150 a 160, e o tratamento é identificar a causa. Na taquicardia sinusal, você tem que buscar a causa. Hipovolemia, sepse, infecção, dor, ansiedade generalizada. Então, busque a causa, conserte a causa e a sua taquicardia sinusal irá reduzir. Espero que tenham gostado desse vídeo e vamos fazer mais vídeos aqui no canal. Quem não está inscrito, se inscreva aqui no canal, dá essa força e até a próxima. Grande abraço!